Ok. Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Carros em Foco. E hoje eu vou continuar a série de vídeos sobre mecânica dos fluidos, que é focada em aerodinâmica, certo? Mas antes de a gente passar para o conteúdo de hoje, meu nome é Anderson, sou engenheiro mecânico graduado pela UFC, pós-graduado aqui na Universidade de Modena, aqui na Itália, né, mano? Já saí de Modena já. E hoje eu estou num doutorado na Universidade de Brescia, no qual eu estudo desgaste de borracha. Vamos ao que interessa? Vambora! Hoje a gente vai falar de movimento e deformação de um elemento fluido. Na verdade, a gente vai falar disso. Tem bastante coisa interessante. Vamos ver o que a gente consegue falar em uma hora, certo? Lembrando que isso aqui não é uma aula, eu estou revisando o conteúdo e estou compartilhando com vocês, né? Então vamos lá. Certo. A gente vai estudar o movimento da partícula e também, de uma certa forma, sua deformação. Mas começando pelo movimento, o fluido, a partícula, o elemento de fluido, né? Ele pode ter três movimentos. Não, ele tem quatro tipos de movimentos e deformações, né? De movimentos, né? Ele tem a translação, a rotação, agora nós temos uma deformação, que é a dilatação, né? Dilatação. E o último, que é uma deformação por cisalhamento, né? Que é o shear strain. Então, cisalhamento, eu vou deixar aqui em parênteses shear strain. Então acho que a gente já consegue aí entender o que é que as equações próximas vão tentar explicar, né? Que é a rotação, a translação, o cisalhamento, certo? Primeira equação é a rotação de um fluido, certo? O ângulo de rotação de um elemento fluido dado em coordenadas cartesianas. Vamos lá, certo? É basicamente a média, certo? De dois desvios angulares nos dois lados, certo? Vamos lá. Bom, isso é dado por φ. É uma soma, uma média, né? Certo? É uma média. Então, θi mais θj. Vamos tentar entender isso aqui, certo? Definido pelos planos cartesianos como a média angular, a média dos desvios angulares dos dois lados onde inicialmente eram perpendiculares. θi é o ângulo. θi é o ângulo no tempo t. É o ângulo no tempo t mais delta t. Certo? No lado do elemento que é paralelo a x. Acho que dá pra gente deduzir isso. Eu tenho um campo, né?
x, z, y, eu tenho uma partícula, né? Θi seria a rotação aqui da partícula em torno do eixo x, certo? No tempo t. Aí eu tenho o nosso cisalhamento. Ele é definido como a metade do ângulo entre duas linhas que são perpendiculares ao estado não deformado. Aqui ele usa o termo strain. O que eu posso dizer em português sobre esse termo? Translate. Strain. Deformação, esticar, distensão. Ok. Então eu tenho um cisalhamento bidimensional, two-dimensional sheet strain, é definido como a redução pela metade do ângulo entre duas linhas nas quais são perpendiculares ao estado não deformado ao longo de K. Ok. Ele é dado por, aqui eu tenho a rotação do elemento fluido. E aqui eu vou ter o meu cisalhamento, deformação por cisalhamento. Θi, aqui, θj, e menos j, isso tudo dividido por 2, certo? Isso aqui é a deformação por cisalhamento. Por cisalhamento. E aí essa deformação ela vai acontecer ao longo de K. E JK, só para confirmar aqui. Unitários. IJK, exatamente. Então, essa deformação vai acontecer ao longo de K. Certo? Então ela vai acontecer aqui, vai ser um cisalhamento aqui, né? Aqui é o SJ. Essas são as deformações. Então eu tenho aqui uma rotação, uma translação, e nós descrevemos aqui as duas principais: rotação e cisalhamento. Ai, cadê o soninho já? Beleza, vamos para a segunda parte. Velocidade angular. Velocidade angular de um elemento fluido. Ok. Na mecânica dos fluidos, o interesse é na taxa de deformação, pois os elementos fluidos podem se deformar continuamente. A velocidade angular de um elemento fluido é definida
no plano de coordenadas cartesianas como a média das velocidades angulares dos dois lados, que são onde inicialmente eram perpendiculares, né? Então, basicamente, vai ser a velocidade angular. A gente já tem aqui o ângulo K da rotação, né? Pronto. A gente já tem o ângulo K, logo a velocidade angular vai ser dada por, aqui é φ, esse aqui é o quê? Φ maiúsculo, acho que é φk, né? Que é igual a média, né? O rotação em torno do I em taxa, ou seja, né, a variação, mais a rotação em torno de J também em taxa, isso tudo dividido por 2, certo? Agora, consideremos um pequeno elemento material de fluido. Duas dimensões, e esse elemento ele é quadrado para objetivos de simplificação. Então vamos tentar escrever isso aqui, porque não tem gráfico. Eu vou tentar desenhar, certo? Bidimensional, então creio que seja assim. In the usual XY coordinate system, counterclockwise is counterclockwise. No usual sistema XY, anti-horário é positivo por convenção. Θ1 é o ângulo. Vamos escrever o que ele está dizendo aqui. Θ1, ângulo em T mais ΔT. No lado do elemento fluido que é paralelo a X no tempo T. Ok. Um elemento bidimensional, um elemento quadrado. Então acho que esse elemento quadrado ele deve ser mais ou menos assim, né? Eu deveria colocar aqui. Não, vou botar aqui. Elemento quadrado. Tempo T. Se o lado inicial é dado por Lx, o lado inicial é dado por Lx, então depois de um pequeno período de tempo, o elemento rotacionará em um pequeno ângulo θ1, certo? Que é o ângulo que ele falou ali. Então acho que vai acontecer mais ou menos isso aqui, ó. Deixa esse aqui. Vamos apagar aqui, apagar. Pronto. Aqui apagar também. Aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer. Acho que o que vai acontecer aqui é isso, ó. Aí que eu já... Opa! Aqui stroke. Que eu já apago, pá.
Pá, pronto. O que vai acontecer é isso. Uma rotação. Uma leve rotação. Certo. Aqui é θ1. Aqui é θ1. Então, considerando o lado LX, ele sofreu uma pequena rotação, certo? Depois de um pequeno período de tempo, e essa rotação é θ1. Como é que eu vou definir esse ângulo, certo? Então vamos lá. Esse ângulo vai ser tangente de θ1 igual a seno θ1. Tá me perturbando aqui. A cosseno θ1. E isso é aproximadamente igual a... peraí. Isso tudo vai ser aproximadamente igual ao quê? Δy sobre Lx. Acho que vocês conseguem captar o porquê disso. Porque o ângulo é muito pequeno, né? Então o cosseno vai ser basicamente o comprimento. O A é uma hipotenusa, certo? É o valor da hipotenusa. O que é isso? O que houve? Aí, beleza. Onde A é a hipotenusa. Então, acho que dá pra gente até desenvolver um pouco isso aqui. Peraí. Vou pegar aqui. Temos aqui um Δy. Certo? Aí a hipotenusa vai ser o comprimento Lx continua o mesmo. Lx é fixo. Então a hipotenusa vai ser esse aqui. Certo? Então veja que o fluido está se deformando. O elemento fluido. Tem alguém falando aqui do doutorado aqui me perturbando aqui. Certo. E aí, quando eu disse o período de tempo é pequeno, certo? Então o ângulo, num período de tempo muito pequeno, ele também vai ser muito pequeno, certo? Então eu vou chegar a uma condição que o tangente de θ1 é aproximadamente o θ1, certo? Beleza. Aproximadamente Δy sobre Lx. Certo? E aí, se eu pegar esse θ1 e derivar no tempo, eu vou ter a velocidade. Então, eu vou pegar essa equação, o Δy da Lx, vou desenvolver. E eu vou obter 1 sobre Lx. Sobre Lx, V, isso dentro do parênteses, abre parênteses, V, abre outro parênteses, x mais Lx, fecha parênteses, menos V em função de x.
Então eu tenho que isso vai ser aproximadamente igual a 1 dividido por Lx, né? Vezes a velocidade, certo? No momento em que o deslocamento é x mais Lx, menos a velocidade no momento em que o deslocamento é apenas x, certo? Porque Lx é supostamente fixo, certo? Não se modifica, certo? Num intervalo de tempo muito pequeno, certo? Então, a gente pode prosseguir. Eu tenho um elemento pequeno, um perfil de velocidade, certo? E eu posso expandir esse perfil de velocidade que a gente viu aqui para a série de Taylor, certo? Expansão de Taylor, série de Taylor. Então, aplicando série de Taylor, eu vou ter que até um ponto vai ser aproximadamente a derivada parcial de v em x e θ 2 ponto, que aí já é outra rotação, né? Já é relacionado a outra direção, certo? Vai ser o quê? Vai ser aproximadamente menos derivada parcial de u sobre por y. Lembrando, só para aqui, não estou totalmente aqui, 1 ou x, 3 ou z, 2 ou y. Geralmente as velocidades são u, v, e aqui, porra, qual era a velocidade? Espera aí que eu vou descobrir. W, certo? São as velocidades vetoriais. Ok? Para expansão de v em torno de x, certo? Lembrando que isso aqui eu estou falando da rotação. Isso que eu tenho que ver está sendo derivado em função de um deslocamento. Vou ficar com radiano, vou ficar sem unidade. Tá, mas e aí a minha velocidade angular em z, como que fica? Que eu acabei de ver tudo aqui, y, né? Em z ficaria φz igual 1/2, abre parênteses, de φ1 menos φ2, basicamente. Não, errei. Derivada parcial de u em x para o elemento j e k, certo? Menos a derivada parcial de u do elemento j em x do elemento k. Fecha parênteses. E aqui eu tenho... não. Errado. Errei. Errou! Velocidade em z, rotação em z é derivada parcial de v por x
por x, exatamente, de v por x, menos derivada parcial de u por y. Basicamente, θ1 ponto menos θ2 ponto, mais θ2 ponto, certo? Esse é a velocidade no eixo z, certo? O vetor velocidade angular de um elemento fluido em coordenadas cartesianas, aí eu já tenho uma outra equação. Vetor velocidade angular φ, e aí setinha em cima, em coordenadas cartesianas. Perfeito. Como é que vai ser aqui? Similar. Vai ser aquela equação que eu disse errado, né? Φ e setinha em cima. Não, sem setinha em cima. Sem setinha. 1/2 vezes partial, derivada parcial de u do elemento k, certo? Do vetor unitário k por x do vetor unitário j, menos derivada parcial de u do vetor unitário j menos derivada parcial de x do vetor unitário k, certo? E aqui nós temos a velocidade, o vetor velocidade angular. Deixa eu só ver. Ok. E JK, acertei. É isso aí. Certo? Aqui, vetor velocidade angular de um elemento fluido em coordenadas cartesianas. Agora a gente vai entrar, na verdade, é uma definição. Vorticidade é uma definição que quem estuda aerodinâmica vai acompanhar isso, certo? Vamos lá. Vorticidade. Eu preciso saber que termo é esse, que palavra é essa. Deixa eu ver. Extreme. Tacho, ondulação. Ok. Quase acabando. Vorticidade. Vorticidade geralmente é atribuído um campo de velocidade, certo? Então a vorticidade desse campo de velocidade, ela é definida através de um operador diferencial que se chama curl. Curl quer dizer enrolar, enrolado, né? Quando eu tenho, isso aqui é o nosso operador diferencial. Só anotar as coisas para ficar claro. Certo? E eu tenho um campo de velocidade V. Certo? Campo de velocidade. Ok. Então, vorticidade, com essas definições, vorticidade é o meu ômega, é dado como ômega,
setinha em cima, certo? É similar, equivalente ao operador diferencial do campo velocidade, certo? Além disso, a vorticidade ela também é o dobro do vetor velocidade angular do elemento fluido. Então ela também é equivalente a 2 vezes o vetor. Equivalente a 2 vezes φ, né? Que foi o que a gente viu antes, certo? Então o vetor vorticidade é, portanto, associado à rotação pura do elemento fluido. Por isso que a gente diz, ele é curl, enrolar, né? Ixi, essa é boa. Essa é boa. Certo? Do elemento fluido. Ok. Isso não significa que todo vórtice, né? Estamos falando de vorticidade. Todo vórtice, certo? 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 Todo vórtice ele é diferente de zero? Não, isso não significa isso. Por outro lado, então isso aqui não é válido. Por outro lado, certo? Vorticidade do vetor velocidade v diferente de zero não necessariamente significa que existe um vórtice no campo velocidade. Não significa que existe um campo velocidade, certo? Só afastar para cá. Perfeito. Ok. E um exemplo que ele dá que é o fluxo, o plano do fluxo de Couette, que eu acho que mais tarde a gente vai ver sobre isso aí. É aqui? Não, não é aqui. É aqui também? Também não é aqui. Eu acho que é lá na frente, porque esse nome não me é estranho. Ok, certo? Então, a definição de curl em um sistema cartesiano, certo? Geralmente é escrito na forma de um determinante, certo? Não é à toa que mecânica dos fluidos raramente alguém gosta, né? Eu gosto do que é difícil, porque me continua me fazendo eu me sentir mal. Quanto mais mal uma matéria me faz eu me sentir, é porque aquela matéria é boa, né? Porque eu gosto? Não, eu acho que é porque há uma certa dopamina no sofrimento. Mas vamos lá. Então, a vorticidade
do campo velocidade, ela é o que? O gradiente. Isso aqui é gradiente, o nabla para baixo. Deixa eu ver. Nabla, operador nabla. Não, porra. Nabla, símbolo. Nabla, operador diferencial vetorial. Ok, tanto que ele falou, né? Operador diferencial. Então, a vorticidade de um campo de velocidade é o operador diferencial, certo? E aí eu me esqueci desse termo. Da velocidade angular. Mas vamos descobrir. Peraí que eu tinha uma listinha de símbolos matemáticos aqui. Sabe, que eu tava sempre sabendo qual era. Aqui! Que é isso aqui? Que é isso aqui? Wedge Land. What the fuck is this? Wedge. Caralho, parece que quanto mais você cutuca, mais fede. Ok, então eu tenho. Vamos lá, vamos explicar direitinho. Eu tenho que minha vorticidade do campo velocidade é o operador diferencial, pelo multiplicado com um produto wedge, certo? O que é que ele fala? Produto wedge pro denoted such as for every vector v in v. Ok. Wedge symbol in the fact element. Sim. Ele está dizendo aqui é o operador diferencial vezes o campo velocidade. Todos os elementos do campo serão multiplicados, certo? Acabou a musiquinha. Peraí. Certo. Aí eu tenho que trazer um pouquinho para cá porque eu vou botar aqui o determinante. Aí eu tenho o quê? Tá correto aqui. Ok. Isso tudo vai ser igual a um determinante. Aqui, partial, derivada parcial em x, por x, derivada parcial por y, derivada parcial por z. Aí em cima eu tenho os vetores unitários i, j e k. Fecha parênteses, fecha o determinante. Embaixo eu tenho as velocidades, u, v e w. E esse é o cálculo dado pela vorticidade, a definição de vorticidade. Porém, eu posso dar isso também em coordenadas cilíndricas, certo? Aqui botar coordenadas cartesianas. Certo? Coordenadas cilíndricas. Como é que fica? Bom, nesse caso, a equação vai variar para vorticidade do campo, velocidade. E aí aqui já entra como função, certo?
vezes K, que é um vetor unitário, 1 sobre o raio, e aí eu vou abrir um colchete, e dentro eu vou ter duas derivadas parciais. Eu vou ter uma derivada parcial pelo raio do raio vezes U devido à rotação de θ, né? E eu tenho uma derivada parcial por θ de U devido ao raio. Fecha o colchete. Pronto. Certo? Aí ele... Beleza. Vamos aplicar um pequeno exemplo. Eu vou pegar um vórtice com velocidade angular definida, certo? Definida. Aqui o que vai definir qual é as definições aqui. Eu tenho uma velocidade angular já dada, certo? E aí eu vou colocar na equação da vorticidade. Então, aqui não vai vir a equação da vorticidade. Aqui eu vou ter a velocidade, né, em termos do raio, e a velocidade que é angular, certo? Que ela é o que? Φ de Z vezes o raio. E aqui é zero. Certo? Então, o vetor vorticidade para esse caso certo? Ele vai ser igual a curl de V, vetor vorticidade. Ele vai ser igual a 2φ vezes K. 2φz vezes K. K, que é o vetorzinho unitário, certo? Acho que será que a gente consegue deduzir aqui? Ou isso veio de outra equação? 0 U ok. Então tá dada aqui, tá dada a definição, certo? E agora tem uma outra coisa que é importante também. E aí isso vai acompanhar no futuro muitos cálculos. O vórtice elementar ou elementary vortex. Que é ele descreve a situação de quando um elemento fluido tem uma translação zero, nula, num XY e rotação zero, certo? Isso é similar ao campo velocidade, certo? No qual eu tenho sabe quando a gente tem a água na pia parada e a gente tira lá da pia do fundo o tampão? Aí ela desce girando. Pronto. O campo velocidade ali é caracterizado por uma situação muito próxima ao vórtex elementar, certo? A origem é no raio igual a zero, certo? É um ponto singular, né?
Aonde o quê? Aonde eu tenho uma vorticidade que tende ao infinito, né? Um ômega, certo? Aqui o nosso ômega, ele tende ao infinito. Quais as características? Eu vou ter o R, certo? A componente R, 0. A componente θ vai ser igual a C dividido por R para um R diferente de 0. Certo? A vorticidade em torno de um vórtex com velocidade definida e do vórtex elementar pode ser avaliada usando o operador curl, né, o curl operator, em também como é que eu posso dizer? Coordenadas cilíndricas, certo? Aí eu vou ter que fazer uma transformação, certo? Então, vamos pegar aqui. Vamos pegar vórtice elementar. Vórtice com velocidade definida, mais o vórtice elementar. Certo? Ok. Para isso, eu vou ter que passar de coordenadas cilíndricas. Na verdade, eu vou ter que converter, né? Por quê? No caso, eu já tenho em coordenadas cilíndricas. Na verdade, eu vou converter para coordenadas cartesianas. Nesse caso, seria o que? X e Y, coordenadas cartesianas. O x vai ser R cosseno θ e o y R seno θ. No caso do plano de Couette, não tem vorticidade, então não precisa definir nada. Perfeito, deixa eu ver o que tem agora. Vamos ver se a gente termina isso. Ok. Cisalhamento, a deformação por cisalhamento. A rotação rígida em torno de um eixo x de k corresponde a θi igual a θj, certo? E o SJ, que é o cisalhamento, igual a 0, certo? Então, a taxa de deformação de um tensor ou taxa de deformação do tensor. Não, peraí. A taxa de um tensor deformação, certo? Ela é dada por SJ também. Porém, isso será equivalente a 1/2 de partial U de I partial X de J mais partial U de J partial X de I, certo?
O que é isso aqui? É um tensor, né? E eu estou calculando a taxa de deformação dada pelo tensor, certo? A gente pode ver aqui que há uma simetria, né? Que não, imbecil. Certo? A gente pode ver que há uma simetria, né? Aí o que acontece? Eu tenho uma simetria, porém os termos fora da diagonal contabilizam o desgaste por cisalhamento, certo? Os termos que estão dentro da diagonal vão contabilizar o desgaste, a deformação, desgaste não, né? Deformação. A deformação por uma dilatação, né? Uma dilatação, né? Um desgaste linear, uma deformação linear, né? Esses são os termos que caem na diagonal. Por que diagonal? Porque isso aqui, o I, XJ, o J, o I, no fundo, vem da vorticidade, né? Do determinante. Então, o que está na diagonal, né? O que está na diagonal vai ser uma espécie de desgaste linear, enquanto que o que está fora da diagonal, né? Vai ser o desgaste por cisalhamento propriamente dito. Aí, essa dilatação, né? Que é que é a deformação linear, né? Que é a outra deformação do fluido. Dilatação, você está esticando, certo? É o termo que cai na diagonal do tensor, do tensor deformação, certo? De um elemento fluido, certo? Então, o tensor S, que é, certo? Tensor deformação, certo? Temos aqui o tensor deformação. Ele vai igualar a divergência do campo velocidade. Divergência é um operador, certo? E eu vou escrevê-lo aqui, certo? E o trace também, né? Que é o quê? Como se fosse um vestígio, né? Como se fosse... Vamos ver. Não tô sabendo explicar. Como se fosse a trajetória, né, da partícula, do elemento, né? Ok. Então, no caso, a gente escreve TR do S do tensor deformação e ele vai igualar ao campo divergente do campo velocidade. Divergente do campo velocidade, certo? E
Beleza, mas mais na frente a gente vai falar mais sobre isso, certo? Um ponto importante, né? Os tensores são uma espécie de generalização, certo? De vetores e de componentes escalares, né? O tensor de segunda ordem, definido em 3 dimensões no espaço, é um objeto matemático que permite, né, que provém, certo, uma propriedade vetorial, certo, dependendo do vetor em questão, né? Ou seja, eu estou basicamente dando uma propriedade vetorial a algo que não era originalmente vetorial, né? Então vou dar ali e se foi e se era vetorial, né? Eu vou orientar isso de acordo com o vetor original, né? Um tensor de segunda ordem, definido em 3 dimensões em um espaço tridimensional, é um objeto matemático, no qual provém uma propriedade vetorial dependendo de um outro vetor que é sua orientação, né? É isso. Bom, por hoje tá bom. Quase 1 hora já. Próximo vídeo falaremos de coisas interessantes no próximo vídeo. Trajetória. Da partícula. E também streamline, smoke line, que são aquelas linhas, né, do fluido à medida que ele escoa, né, que a gente vê muito em túnel de vento. Ok, esse foi o vídeo de hoje. Deixa eu ver, página 15. Pronto. Bom, esse foi o vídeo de hoje, né? Mais uma horinha de estudo aqui em mecânica dos fluidos, né? Passos curtíssimos, progressão quase zero, né? Mas é a vida, né? É a vida de quem estuda e não entende nada, né? Nos vemos no próximo vídeo.